Está começando a Série B do Brasileirão e os nossos comentaristas aqui do Sistema Sagres analisam esta competição. Para a gente aqui com dois representantes, Goiás e Vila Nova. O que os dois goianos podem fazer nesta Série B e quais são os favoritos para a conquista do acesso? Acompanhe. Quanto à Série B, eu jamais descartaria os grandes: Vasco da Gama, Botafogo, Cruzeiro, Coritiba. Talvez você tenha uma briga aí entre Guarani, Ponte Preta, Avaí, que seriam opções também para um possível título da temporada. Os grandes, o Vasco da Gama, principalmente, foi aquele que se armou melhor e surge até como candidato ao título da temporada. Eu acho que o Goiás tem condições de brigar lá em cima, pelo time que formou, pelo elenco que conseguiu formar, mas é uma incógnita, a gente tem que esperar. Quanto ao Vila Nova, o Vila corre risco sim de um rebaixamento. Clube do Remo, Londrina, Confiança, Brusque são candidatos seríssimos a um rebaixamento. São times que, alguns que subiram, como Remo, como Londrina, que não conseguiram formar boas equipes, né? Nenhum chegou brilhando nos seus campeonatos. Então esses são os grandes candidatos a uma queda. Vamos esperar um Goiás surpreendendo e um Vila que pelo menos consiga se manter vivo na competição. Na Série B do Campeonato Brasileiro, vamos torcer juntos pelo acesso de Goiás e Vila Nova. Mas evidentemente que não é só torcer. Vamos analisar pela tradição e poder de investimento. Esses dois critérios, basicamente, para aquelas equipes que devem subir da Série B para a Série A. Então estão aí o Vasco da Gama, o Cruzeiro, o Botafogo, o Curitiba, o Goiás e também o Vitória da Bahia. Tradição e poder de investimento. Mas sempre escapa um outro critério. Mas são esses os favoritos para subir. Quem deve subir então? 4. Vasco, Cruzeiro, Botafogo, entre Curitiba, Goiás e Vitória, vou ficar com o Goiás. Esses 4 sobem. O Vila Nova fica com a sua permanência assegurada para o ano que vem na Série B. E serão rebaixados para mim, muito difícil, mas são muitos times, né, que disputam aí a permanência. Mas eu vou ficar com Confiança, o Londrina, o Sampaio Correia e o Clube do Remo. Campeonato Brasileiro da Série B começando, esse ano com 2 times goianos, Vila e Goiás disputando. Alguns times para mim são os favoritos. Para mim o Vasco é um grande favorito pelo peso da camisa, pelo elenco que está sendo montado, assim como o Cruzeiro. Além do peso da camisa, eu não acredito que o Cruzeiro ficará 2 anos seguidos numa Série B. O Coritiba, para mim também é outro time que tem muita tradição, muita força, falando de Campeonato Brasileiro da Série B. E o Avaí, atual campeão catarinense. Esses times para mim largam na frente aí, são favoritos. Lógico que tem outros que vão brigar também, mas eu vou escolher esses 4. Falando do Goiás, para mim o Goiás briga na parte de cima da tabela. O elenco está sendo montado, para mim chegaram bons reforços, mas ainda não dá para apostar que o Goiás vai conseguir o acesso. O Vila, diante de todos os problemas, principalmente financeiro, para mim vai brigar no meio de tabela ali, permanecendo na Série B para o ano de 2022, já vai ser um feito. E na zona de rebaixamento, eu coloco o Brusque, o Remo, o Confiança e esse ano para mim o Brasil de Pelotas também. São 4 times aí que não me passam nenhum tipo de certeza que permanecerão na Série B para esse ano. Então minha aposta para esse Campeonato Brasileiro da Série B são essas. O Campeonato Brasileiro da Série B deste ano está atípico. Grandes times brasileiros com tradição de Série A estão disputando esta divisão. Cruzeiro, Vasco da Gama, Botafogo, o nosso Goiás, Vitória, e ainda tem a Ponte Preta com um bom orçamento, o Avaí, que foi campeão regional, que também está com um bom orçamento. Como eu tenho de apontar os 4 favoritos para o acesso, eu vou apostar as minhas fichas no Cruzeiro, Vasco da Gama, Vitória e Goiás. Na parte de baixo da tabela, os possíveis rebaixados, a coisa está mais fácil. Nós temos lá o Confiança, o Remo, o CSA, o Sampaio Correia, o Londrina e o Vila Nova. Para mim, destes 6, vão cair 4. O nosso Vila Nova vai depender muito dessa renovação de elenco que a diretoria está fazendo. Se as peças que estão chegando
corresponder, o Vila fica na Série B, que é o seu grande objetivo. Senão, o Vila corre risco de cair. Mas para mim, os cotados para cair, os mais cotados, são Confiança, Remo, CSA e Sampaio Corrêa.